Registrar aqui também, ó, Francisco, lá de Contagem, ele disse, um abraço pra vocês. Eu acho que joga o Vargas. É no lugar do Hulk. Eu falei isso hoje, você fez uma cara boa pra mim não, hein? Eu sinceramente não creio muito que vai ser o Vargas, não. Vamos rolar pra Nath, sem o Hulk, e aí? Tem o Allan Kardec, tem o Vargas, ele pode fortalecer o meio de campo, né? Teve até um ouvinte aqui, perguntou aqui, ó, foi o Thiago. Pessoal, ao invés de colocar um atacante no lugar do Hulk, por que não fortaleceu o meio campo? É uma pergunta dele. E aí, Nath, o que você acha? Cláudio, primeiro lamentar, né, a ausência do Hulk, um cartão amarelo super bobo, sem necessidade, vai fazer muita falta contra o Botafogo, é sempre um personagem muito importante. Mais cedo no debate dos comentaristas foi até engraçado, porque o Edu acha que vai acontecer uma coisa, eu falei uma outra possibilidade e o Alê uma outra possibilidade. Acho que se a gente for pensar no que é mais óbvio, até pela substituição que ele fez lá em Curitiba, mantém-se o esquema, né, com os dois pontas, o Paulinho e o Pavon, e aí você coloca um centroavante que é o Allan Kardec. O Filipão não é muito de mudar a estrutura base do time. Então, essa seria a modificação mais segura, vamos dizer assim, e é que tem mais o perfil Filipão, porque não altera demais e mantém um homem de referência dentro da área, que é uma peça que o Filipão gosta. O que me preocupa, se essa for a alternativa, é que o Atlético não tem sido uma equipe que tem muita criatividade, muita articulação no seu meio campo, então joga muito longe do gol. Não adianta você ter um centroavantão lá parado dentro da área se você não fizer a bola chegar até ele. Então, se a escolha for pelo Kardec, o Atlético vai ter que tentar ser um time mais produtivo, né? Agora, o que eu acho também como possibilidade é você deslocar o Paulinho centralizando, né? Ele está vivendo uma fase super artilheira, jogando mais próximo do gol, aproveitando essa confiança que está em alta, mas aí é uma mudança um pouco mais difícil, porque você tira o Paulinho da posição onde vem dando certo, né? Que é ele caindo da ponta para dentro, atacando o espaço, mas eu não acharia ruim não, se ele centralizasse o Paulinho, mantivesse o Pavon aberto para uma ponta, e aí na outra ponta, se o Zaratio estivesse bem emocionalmente, poderia ser uma alternativa. Eu acho que a escolha também pelo substituto do Hulk, vai depender muito disso. Tem o Zaratio à disposição? Não tem, né? Porque aí ele se torna uma alternativa também. Mas eu gosto da ideia de centralizar o Paulinho. E o Vargas? É a que eu menos gosto, porque é difícil contar com o Vargas, né? Não passa confiança. Um jogo contra o líder, pesado, dentro de casa, você apostar num jogador que não correspondeu em momento nenhum na temporada, é bem difícil. Mas se você for pensar um atacante, um centroavante, mas com mais mobilidade do que tem o Kardec, aí o Vargas é a melhor opção. Eu não sei quem me falou isso uma vez, eu acho que é porque o Vargas também, a maioria dos jogos ele entra faltando pouco tempo, né, pro jogo acabar. Então talvez, começando do início, seja até uma motivação pro cara, né? Então, mas aí tem que saber se ele tem feito por merecer começar no início. Durante os treinamentos, né? Aí a gente não tá lá, a gente não acompanha, é difícil também. Eu acho que ele vai de Zaratio. Até porque o Zaratio, eu acho que até lá fica pronto. Ele já estava na transição, ele perdeu um pouquinho aí, porque foi na Argentina, Henrique, mas vai voltar a treinar quarta, e aí, se não tiver nenhum percalço no caminho, o Zaratio fica pronto. E aí, o Zaratio vai voltar no lugar de quem? Porque no lugar do Pedrinho não vai poder tirar. Aí ele pode abrir o Zaratio de um lado, o Pavon de outro, e o Paulinho centralizado. Eu acho que ele vai assim, porque ele não vai tirar um volante, porque ele não gosta de tirar, eu não acho. Porque ele poderia colocar o Zaratio segundo volante. Põe Batalha, Zaratio. E contra o líder, né? Então, o Botafogo tem muita qualidade. Acho que ele não vai mexer no Otávio. Ele não vai tirar o Otávio nem Batalha. E eu acho que ele tem um pôster do Otávio em casa. Ele vai ficar com o Zaratio no banco, porque ele gosta muito do Zaratio. Você pode ver que toda vez que o Zaratio esteve pronto, jogou com o Filipão. Então, é um palpite aqui. Eu acho que ele vai sem o Kardec, sem o Vargas e vai com o Zaratio mesmo. Vamos ver. O Otávio, que inclusive deve participar com a gente aqui na quinta-feira no Bastidores, né? Confirmou a presença. Então a gente pode até bater esse papo com o Otávio. Tentar puxar dele alguma coisa, né? Sim. Mas fica uma alternativa, porque como o Cláudio disse, daqui a pouco o Zaratio vai estar bem. Tomara que esteja bem emocionalmente também, né? Porque vem de um ano difícil, coitado. Com perdas significativas. Mas, porque o Zaratio é titular desse time. E agora tirar o Pedrinho, que está vivendo o seu melhor momento, não dá. E com o Zaratio, por exemplo, aberto do lado direito, o Pedrinho ganha alguém para dialogar, para tabelar, para articular. Então o Atlético pode ganhar também em volume de jogo, né? Exatamente. Ô, Claudão, eu falei com a nossa audiência que ela é fiel. Falei Thiago Reis. É isso, Romano, acompanhando esse retorno dos jogadores do Atlético, né? Último dia da folga, rapaziada se reapresenta amanhã
para iniciar trabalhos do técnico Filipão nesta caminhada. Agora, reta final de 2023, mais 3 meses aí para o Galo conquistar aquela vaga na Libertadores, tentar ficar o mais próximo possível do G4 ou quem sabe até dentro deste G4 do Campeonato Brasileiro. Para isso tem que melhorar o seu desempenho e principalmente o desempenho ofensivo, Romano. Nós falávamos na nossa primeira participação a respeito do Paulinho, né? Ele que está com a seleção brasileira olímpica, o Paulinho, aliás, vai falar no Rádio Esportes daqui a pouquinho com o Leonardo Baran, correspondente da Itatiaia lá no Marrocos, a respeito dessa preparação da seleção do Brasil. Mas o Paulinho, ele depois daquele jogo contra o Palmeiras, né, ele foi muito cobrado, muito cobrado. Eu tive a informação, inclusive, Romano, de pessoas ligadas a ele, ele sentiu muito, ele ficou muito sentido, né? Aquele gol que ele perdeu contra o Palmeiras, quando ele já tinha driblado o Everton e acabou mandando a bola para fora. Mas o Paulinho tem uma vantagem, viu, Romano? Mesmo muito jovem, ele tem uma cabeça forte, ele tem uma cabeça boa e conseguiu dar a volta por cima, retornando ao posto de protagonista no time do Atlético. O Paulinho, ele nas últimas 6 rodadas, tem a arte aí para quem tá nos vendo no YouTube, né? São 14 chutes com 9 bolas no gol. Então o Paulinho tem 10 dribles certos. Ele precisa de 2,8 chutes para marcar. E se você observar o mapa de calor, eu vou descrever para quem está no rádio, né? Quem está no YouTube está vendo. No rádio você vê. E eu vou explicar no YouTube, você vê o mapa e eu explico para você. Ele se movimenta muito, ele busca a esquerda, a direita, ele vai se tornando uma opção importante. E acima disso tudo, Romano, ele é um patrimônio, é um ativo do Atlético, comprado pelo clube, como eu disse, muito jovem, agora servindo seleção. Tem coisa boa pela frente para que o Paulinho possa retomar os seus melhores dias, quem sabe mais à frente ainda render também um bom dinheiro ao Atlético. Agora, deixa eu dar uma dica para você que está ouvindo o Rádio Esportes, né? Que não quer perder dinheiro, tem que investir com a Encamp, gente. A Encamp está com oportunidades incríveis para você ter o seu apartamento de 2 ou 3 quartos. Por exemplo, o Brisa Estoril, na Avenida Barão Homem de Melo, é um empreendimento maravilhoso para morar ou para investir. Você vai ver as obras aceleradas, tem o decorado. Gente, o apartamento decorado tá maravilhoso e você vai morar com uma vista incrível de Belo Horizonte, no Estoril, pertinho do Buritis, do ladinho da Itatiaia. Você vai ser vizinho da Rádio de Minas. Então, ligue agora 0800 200 7070 e chame a Encamp 0800 200 7070. Pode acessar também o site encamp.com.br. Você tem um sonho, nós temos a chave. Encamp. Ô Romano, o Hulk não tá vivendo os seus melhores dias. O Paulinho tá compensando, retomando esse protagonismo, fazendo gols. E repito, é um ativo do Atlético, dos mais importantes, dos mais promissores, porque veio como investimento e ele pode repor este investimento no caixa. Primeiro, pela sua qualidade. Segundo, pela sua juventude. E quem sabe com oportunidades de seleção, inclusive, ele possa se valorizar ainda mais, né, Romano? Valeu, Thiago. Daqui a pouquinho você volta trazendo mais detalhes do Atlético, 12:25 em BH. Rádio Esportes. Debate. TIM 5G. Surpreenda-se com a líder em 5G. Sim, surpreenda-se com a líder em 5G. O Thiago trouxe aí números do Paulinho. Vamos colocar na tela novamente para quem está acompanhando no YouTube. Olha só, meus caros comentaristas, o Paulinho nas últimas 6 rodadas do Brasileirão. E eu quero pegar esse recorte justamente para casar com o levantamento feito por você, Alexandre. Olha o Paulinho, 6 últimos jogos, 5 gols, ou seja, uma média de quase 1 gol por jogo. Ele deu 14 chutes a gol, 9 no gol. Então você pegar a média em mais da metade, o que? 70%, né? Mais ou menos, né? Por aí. Ele precisa... E o mais importante é que de 9 finalizações no gol, 5 foram gols. E ele não cobra pênalti, né? Eu não lembro dele cobrar nenhum pênalti. Não, também não. E ele precisa quase 3 chutes para marcar um gol. Isso no geral, né? No geral. Não nesses 6 jogos. No geral. E ele tem 10 dribles certos aí.
Então, assim, esses números mostram mais do que a importância dele para o time do Atlético. E hoje, se a gente pegar esse recorte de 6 jogos, a pergunta para os dois, ele está mais protagonista do que o Hulk? Tá. Hoje o Paulinho é mais protagonista que o Hulk. Mas a gente não pode ignorar também o fato de que houve um ajuste no time, uma mudança de posicionamento que melhorou o futebol do Paulinho, né? Com o Kudê, ele jogava mais próximo do gol, mais próximo do próprio Hulk. E por isso ele perdia, inclusive, tantos gols, né? É fato que precisa melhorar o seu aproveitamento nas finalizações, mas ele tinha muitas chances por partida, porque o time era mais criativo e porque ele estava mais próximo da área. Com o Filipão, quando foi jogar mais como ponta, acabou quebrando ali a sintonia que ele tinha com o Hulk. Por mais que neste momento ele esteja sendo mais participativo, esse crescimento do Paulinho, ele é importante, inclusive, para o próprio Hulk, né? Primeiro, ele não fica sobrecarregado. Segundo, ele tem alguém dentro da área para poder articular. E o Hulk tem algo muito positivo, que é o fato de que ele não é um atacante que está ali só para finalizar, ele participa muito da criação das jogadas, né? Basta a gente lembrar, agora recentemente, o primeiro gol do Atlético na Arena MRV, o passe maravilhoso que ele dá para o Paulinho. Então, para ele conseguir fazer aquele tipo de jogada, tem que ter alguém próximo dele ali. Então, o crescimento do Paulinho faz também com que o Hulk, marcando ou não, cresça como um fazedor de assistências, um garçom. E eu acho que a gente pode dizer, talvez, que desde que o Hulk chegou, o Paulinho esteja entre as principais duplas que ele teve de ataque, né? O Hulk já teve o Savarino, lembra? Logo no início. Sim. Já teve Diego Costa naquele Brasileirão de 2021. Mas talvez em termos de participação direta em gol, o Paulinho seja a dupla mais eficiente que o Hulk já teve. Alexandre, o Paulinho é o companheiro do Hulk mais efetivo que o Hulk já teve até agora? Assim, eu acho que o Paulinho talvez seja a maior concorrência que o Hulk tem. Eu talvez como parceiro, e parceiro no sentido de cara que assiste, eu acho que talvez ainda seja o Savarino. Lá no início da história do Hulk. Foi muito bom aquele início, né? Dele com o Savarino. Mas o Savarino, ele assistia ao Hulk, né? Sim. Ele era um garçom do Hulk. Aí o Paulinho é o concorrente mais forte que o Hulk já teve. Porque ninguém brigou com o Hulk pela artilharia do Galo numa temporada. E o Paulinho está brigando. Tá a 3 gols do Hulk, né? Contra o Botafogo, o Hulk não joga, o Paulinho joga. Mas talvez porque agora o Hulk esteja numa fase mais garçom, né? Na época do Savarino, ele recebia mais. Hoje, ele participa mais da construção do que da finalização. O Paulinho tem sido o cara que está mais dentro da área, né? E embora o Paulinho também tenha muitas assistências, né? O Hulk é líder de assistências, que são 9, o Paulinho 6, né? Então, eles são parelhos nisso também. Os dois, situação interessante. E outro ponto a destacar, o Romano, porque o Paulinho, ele começou essa história no Atlético muito com a questão dos gols importantes de Libertadores, daqueles gols contra o Corinthians de Copa do Brasil, dos gols desperdiçados. E aí, ali naquele detalhe dos 2,8 chutes para marcar um gol, nesse cenário dos 6 jogos, isso cai para 1,8. É uma redução significativa. Ele precisou de 1,8 chute para fazer um gol nesse cenário dos últimos 6 jogos. E eu acho que isso é importante porque esse cenário dos últimos 6 jogos pega exatamente o pós-eliminação para o Palmeiras, quando ele não foi o culpado, mas teve uma responsabilidade, que foi aquele gol desperdiçado. Mostra o quê? Mostra que é um jogador que tem personalidade. Ele poderia ter ficado completamente abatido, né? E pelo contrário, ele ressignificou, ele chamou a responsabilidade para si. Depois do jogo ele fala, inclusive, que entendia a gravidade do gol que ele tinha perdido, mas na sequência ele dá a volta por cima, melhorando o seu aproveitamento, sendo o artilheiro do time nas últimas semanas e demonstrando muita confiança, né? Então, eu concordo com você. É até uma atitude de maturidade, apesar do Paulinho ser ainda um jogador jovem. E ainda tem o prêmio de ser convocado para a seleção pré-olímpica, né? Para a seleção pré-olímpica e, de certa forma, o que é muito novidade para a vida do Galo nas últimas temporadas, né? Ele coloca, inclusive, o Hulk como coadjuvante nesses últimos jogos.
E o Hulk colabora para isso quando recebe o cartão amarelo, o terceiro dele, contra o Atlético do Paraná. Então, além de o Paulinho fazer os gols, né, ele coloca o Hulk como um garçom dele ou como um coadjuvante num cenário em que ele tem sido decisivo para o time. Então, eu acho que esse é o ponto principal do cenário do Paulinho nos últimos 6 jogos. A volta por cima que ele conseguiu dar, e a gente sabe, isso não é fácil vestir uma camisa tão pesada como a do Atlético. E um outro detalhe também, isso é muito bom para o Atlético, porque divide as atenções. Antes, o time adversário ficava com a atenção excessiva em cima do Hulk, hoje ele tem mais um jogador para se preocupar.